seja bem-vindo a este canal. Eu sou Francisco Liduino, Fortaleza, Ceará. Bom, aqui eu estou no cemitério São João Batista. O cemitério São João Batista fica localizado em Fortaleza. Foi inaugurado no dia 5 de abril de 1866, para substituir o cemitério de São Cassimiro, que ficava no local onde está construído a estação João Felipe, que é a Praça da Estação, que é a estação do trem. Seu fechamento foi determinado em virtude do terreno sofrer influência de dunas móveis e por ficar próximo do núcleo urbano de então. Em 1880, foram exumados do cemitério São Cassimiro os restos mortais de pessoas ilustres como Pessoa Anta e Padre Mororó, e transferido para o cemitério São João Batista. O cemitério é administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza e tem uma área aproximada de 95 mil metros quadrados. As pessoas famosas enterradas aqui, sepultadas, são Almino Afonso, senador pelo Rio Grande do Norte; Antônio Rodrigues Ferreira de Macedo, Boticário Ferreira, ex-prefeito de Fortaleza; Ari Lobo, cantor, transferido para o cemitério Parque da Paz; Barão de Aquirás, Barão de Aratanha, Barão de São Leonardo, Barão de Estudate, Barão de Santo Amaro, Francis Reginaldi Hu, que é o Mr. Hu, Carlos Gereissati, Carlos Virgílio Távora, ex-deputado federal do Ceará; Caio Prado, Cego Aderaldo, poeta, cantador e rebequista; Cônego Bessa, religioso e político; Demócrito Rocha, telegrafista, odontológico, escritor, poeta, jornalista e farmacêutico; Francisco de Menezes Pimentel, ex-interventor federal do Ceará, advogado e professor; Franklin Golden, comerciante e ex-interventor federal do Ceará; General Sampaio, militar brasileiro, herói da Guerra da Tríplice Aliança; Gustavo Pereira do Nascimento, aracatiense, comerciante e político, lutou pela construção da ponte JK em Aracati; Hélio Melo, escritor, gramático, filólogo e professor; João Brigido dos Santos, jornalista, escritor, historiador; Manuel Cordeiro Neto, ex-chefe da Polícia do Ceará e ex-prefeito de Fortaleza; Manuel Fernandes Vieira, magistrado e ex-deputado; Messias Pontes, jornalista, radialista, militante político do PCdoB; Natércia Campos, escritora e professora; Percival Barroso, ex-deputado, ex-governador, ex-ministro e membro do Instituto do Ceará; Perdigão Sampaio, padre da Igreja Católica; Plácido Castelo, jornalista, advogado, político e professor; Quintino Cunha, Rogaciano Leite, da Academia Cearense de Letras; Soares Bolcão, jornalista, poeta, historiador, político e orador; Frei Tito, Cristão Gonçalves, Virgílio Távora,
Marcos Otávio Pinheiro da Silva, conhecido como Boró, icônico morador José Bonifácio, ex-candidato e vereador de Fortaleza. Bom, entre aqui existe muito mais ainda, famosos sepultados aqui, né, no cemitério São João Batista. Antes da existência de espaços destinados ao sepultamento dos mortos na capital, até 1828, os ricos que morriam eram colocados nas paredes das igrejas. O restante da população eram sepultada nos redores. O método era condenado pelos médicos, uma vez que a decomposição desses corpos poderia até poluir o ar. O cemitério São João Batista nos remete ao saudosismo e à imponência. A igreja, localizada à frente, logo na entrada, guarda os visitantes que chegam chorosos e esperançosos por uma vida eterna. Os jazigos, posicionados próximos ao corredor de entrada, refletem poderio. Tradicionais famílias cearenses faziam questão de transparecer. São anjos, colunas, retratos, flores e crucifixos, construídos em forma de mausoléus e capelas, em mármores e granitos. Os tamanhos também impressionam. São 2, 3, 4 metros de coluna. Alturas. A assinatura de Virgílio Távora sobre o granito deixa claro que ali está enterrado um dos principais políticos do Ceará e do Brasil. O Cristo e as pilastras que prendem o espaço deixam explícitas o compromisso com a religiosidade. Ao lado, outro jazigo também impressiona. Material nobre, símbolos bem definidos e cruzes revelam um pouco do modo de vida desse vizinho. A pequena foto indica que ele é um conhecido dos cearenses. General Sampaio, herói de guerra que ilustra uma das mais importantes ruas do centro de Fortaleza. Um pouco mais à frente estão os túmulos do arquiteto Adolfo Hebert, médico, historiador, barão de Stuttgart e outras personalidades. Segundo o informante, o coveiro, vendo que já entardecia e a noite se aproximava, ficou perplexo ao olhar aquelas 2 crianças que brincavam despreocupadamente, sem que viesse nenhuma pessoa para conduzi-la para sua casa. Atônito com aquela situação, dirigiu-se às crianças e, ao alertá-la, observou que desapareceram misteriosamente, sem deixar nenhum vestígio de existência. A dançarina do Maguari. Corre a boca miúda também. Impressionante episódio de um casal que se conheceu no baile do Clube Maguari. De repente veio aquela admiração causada à primeira vista, numa forte simpatia. Depois de muito valsar, se comprometeu a jovem em fornecer o endereço para prolongar aquele feliz encontro, transformando-o em namoro. Já próximo
ao término do baile, deixaram o recinto do clube e o jovem rapaz pôs-se a cumprir o prometido para deixar a jovem em sua residência, cujo endereço lhe fornecido pela mesma que conheceram momento antes. Ao caminhar em direção à casa, a linda moça suplica: entre aqui nessa rua, por gentileza. Dobraram na rua do cemitério Padre Mororó. E ao se aproximar do portão principal, ela suspirou dizendo: pare aqui. E ao chegar de frente ao cemitério, ela evaporou numa transformação repentina. O jovem rapaz, não conformado com o sumiço da jovem, logo ao amanhecer se dirigiu para o endereço fornecido pela dançarina da noite anterior e, ao indagar sobre a jovem dançarina, foi informado que se tratava de uma ente querida que deveria ter colado grau de professora na noite anterior, que era filha da informante, falecida há mais de 2 anos. Ao jovem nada restou senão se unir à família e orar para ser recebida no céu. E ao deixar corações empanados por gentileza, por tristeza, a quem não pode satisfazer a beleza que o amor produz. O desempregado. Certa pessoa nutria de grande devoção por almas e tinha por ofício visitar todas as segundas-feiras o cemitério para fazer suas orações. O desempregado procurava um lenitivo para resolver a aflita situação econômica por que passava naquele momento. Sem condição de manter a família e atender às necessidades premiantes de um chefe de família. Assim, numa segunda-feira, ao percorrer uma rua que lhe dá acesso ao cemitério, deparou com um cidadão. A ele se dirigindo, indagou: você está à procura de emprego? Ele respondeu sim. Então vá nesse endereço que estão precisando de seus trabalhos. Chegando ao local, foi informado que aquela pessoa que fizera a indicação tinha falecido. Entretanto, os sabedores que o extinto gostava muito de ajudar aos necessitados, e conhecendo de quem se tratava, deu-lhe um emprego, prestando homenagem a quem se compadecera em vida de angustiante situação da pobreza, repartindo com necessitados o que lhe sobrava. A menina serpente. Outra história que passa numa das mais antigas, a pomposa Catatumbas e o túmulo da menina serpente, construído de pura argamassa, situado no primeiro plano do cemitério São João Batista, dotado no início do século XIX, que, apesar de forte estrutura e correntes de ferro maciço ao redor do mausoléu, todos os anos se abrem em profundas fendas, caindo todo o reboco. Dizem que uma pessoa foi morta ainda criança, amaldiçoada pela própria mãe,
e em noites de lua cheia percorre cemitérios e ruas próximas a São João Batista, amedrontando pessoas transformadas em serpentes, quebrando as correntes, rachando as paredes e abrindo fendas nos túmulos.